Qual é a formação do ser humano? Corpo e alma, corpo e espírito, ou espírito, alma e corpo? Nós estamos sendo presenteados com esta lição do trimestre que fala sobre corpo, alma e espírito. Uma lição espetacular, comentada pelo pastor Silas Queiroz, e hoje nós vamos trazer para você a nossa leitura bíblica em classe. Ela está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, Gênesis capítulo 2, versículo 7, versículo 18, 21 a 23, que passarei a ler. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra. Façamos. Deus está conversando com quem? Com os anjos? Não. Ele está conversando com o Filho e o Espírito Santo. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem. O homem não é feito à imagem dos anjos, é feito à imagem do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 27. E criou Deus o homem à sua imagem, à semelhança de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Aqui Moisés está antecipando a criação da mulher, aquela que Deus criou para Adão. 28. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre toda a terra. Observa-se aqui que o homem é criado para multiplicar, o homem é criado para dominar. O homem é criado para dominar. Gênesis 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Quando o versículo 7 diz que Deus formou o homem do pó da terra, você observa que os animais também foram criados, formados do pó da terra. Aos animais Deus diz assim: produz a terra animais conforme a sua espécie, produz a água animais conforme a sua espécie. E produziu-se assim pela palavra de Deus, pela ordem de Deus, todos os animais, répteis, anfíbios, mamíferos e peixes e aves, animais que voam, que rastejam, que caminham, todos foram criados pela palavra de Deus. Quando Deus criou o homem, formou o homem, não foi haja o homem. Deus pegou o pó da terra, transformou em barro e criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e assoprou nos seus narizes e lhes deu o fôlego da vida. Aqui está a distinção, né? O animal tem um corpo e tem uma alma, que no caso é o sangue. A alma do animal é o sangue do animal. Nós vamos ver isso quando estivermos entrando na introdução e nos comentários da nossa lição. Mas, antecipando aqui, a Bíblia fala sobre 4 designações de alma. E, no caso do animal, é o sangue do animal. Por isso, há a proibição bíblica de se comer o sangue, de se comer chouriço, de se utilizar o sangue do animal como alimento. Se você quiser saber mais, participe deixando seu comentário. Versículo de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Aqui você já percebe que o ser humano, ele é criado para ser gregário, para viver em comunidade. Então o texto diz: não é bom que o homem esteja só. Mas o homem estava só, ele estava entre animais, mas ele não tinha alguém igual a ele. Então, esta é a potencialização do que está escrito aqui. Não é bom que o homem esteja só.
Versículo 21. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. A primeira menção de sono na Bíblia, né? E este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou carne em seu lugar. Aqui você já observa que antes de duplicarem uma ovelha, Deus já tinha usado isso, transformando aqui um em dois. Ou seja, do homem ele tirou, extraiu a mulher. 22. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. 23. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Que lindo! Deus aqui agora está mostrando a alegria que ele tem na vida de um casal. Aqui você tem uma visão antecipada do casamento. Deus não criou mulheres, Deus criou uma mulher. E você observa que Deus não criou primeiro Adão e depois criou um Ivo para estar com Adão. Deus criou uma Eva, né, para estar com Adão. Bem, na introdução da nossa lição aqui, Deus criou o homem de forma especial, com um propósito especial. Versículo 27, versículo 28 de Gênesis 1. Como um ato de coroamento de sua criação. Deus não criou o ser humano igual criou todos os animais. Os animais têm um lugar especial na criação de Deus, mas a coroa da criação de Deus é o ser humano. E você já observa que Deus assoprou em suas narinas, lhe dando uma alma. O homem passou a ser uma alma vivente. Ele passou a ser ou ele passou a ter uma alma vivente? Nós podemos discutir isso, se você quiser, deixando o seu comentário. Mas observa aqui que Deus fez isso de maneira sublime e distinta em relação a todos os animais e todos os seres viventes. Muito além da expressão produza a terra, e a partir da qual foram criados os animais, Gênesis 1 e 24, o homem é resultado de uma ação divina, pessoal e plural, Gênesis 1 e 26. Sua formação é constituída de uma modelagem sobrenatural do pó da terra, pelo sopro de Deus em seus narizes, Gênesis 2, versículo 7. Nesse trimestre, estudaremos essa solene, maravilhosa, exclusiva criação, bem como a sua importância de uma vida equilibrada e saudável no espírito, na alma e no corpo, sob a perspectiva cristã. Abordaremos a queda e a redenção, firmados na esperança de nosso completo, iminente e eterno retorno ao Criador, conforme o texto de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 15 a 17, que antecipa o tempo do arrebatamento. Agora, observe que a solução para muitos dos dilemas que a psicologia, que a psicanálise, que as terapias tentam resolver, serão solucionados na explicação desta lição. Então você não pode perder a oportunidade de participar conosco de todos os nossos vídeos que estão organizados numa playlist especial para você ter de forma sistemática, expansiva e crescente o assunto sobre corpo, alma e espírito que estudaremos neste trimestre. Deus abençoe sua vida. Até a nossa próxima aula EBD, perto de você, em nome de Jesus. Se você não inscreveu, se inscreva, dê o joinha, comente e compartilha com alguém, para que todos sejam abençoados.